entrando no ar a nossa segunda edição desta segunda-feira. Brasil venceu o Japão no sufoco, virada no finalzinho. Participação do nosso cria Ryan, roubou a bola e assistiu ali o Bruno Guimarães para dar o passe final para o gol do Gabriel Martinelli. A gente vai falar um pouquinho da seleção brasileira e do Ryan, tem até informações de bastidor importante, mas vamos focar aqui de fato na nossa vida que não tá nada bem, não tá nada legal, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama, beleza? Pedi para você deixar o like rapidinho aí no começo do vídeo, não paga boleto, não custa nada, e se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço, tá? E você que gosta aí, quer comprar camisa do Vasco, entre em contato com a gente lá na lojinha do Futebolaço, a gente envia para todo o Brasil, tá? E a gente compra também peça sua. Se tiver camisa, agasalho, alguma coisa para vender, entre em contato com a gente lá. Sendo peça original, estando em bom estado, beleza? Dito isso, vamos aí às informações. Primeiro, uma breve passeada, né, sobre o Ryan. O Ryan assumiu mais uma marca importante nessa Copa do Mundo. Ele é o terceiro jogador mais jovem da história da seleção brasileira a jogar um jogo de mata-mata. O mais jovem é o Pelé, com 17 anos e 241 dias, na Copa de 58 contra o País de Gales. O Marco Antônio tinha 19 anos e 128 dias em 70 contra o Peru. E o Ryan é o terceiro com 19 anos, 330 dias em 2026 contra o Japão. O quarto colocado, para efeito de curiosidade, é o Mazzola, com 19 anos, 330 dias em 58. Tá bom? Tá feito aí o registro para vocês. E falando sobre o Ryan, cara, vamos voltar um pouquinho no tempo, porque o GE fez uma entrevista com o Alessandro Brito, que é ex-diretor executivo do Botafogo, da gestão do clube, e ele deu uma entrevista para o GE falando da quase ida do Ryan a Eagle, né, que ele ia para o Lyon, mas o Lyon tinha batido ali o número de estrangeiros que o campeonato francês exige, e o jogador poderia vir ao Botafogo. E esse foi um dos motivos que atravancou o negócio. O Ryan disse que não queria jogar em outro clube brasileiro e queria sair daqui direto para a Europa. A proposta da Eagle era, na época, 14 milhões de euros, mais o perdão da dívida de 15 milhões de reais que a Vasco da Gama SAF tem com o Tairo Arruda, que é dono da Matix, que foi quem fez a intermediação da venda do Vasco para a 777, tá? E o negócio acabou melando. Eles ainda iam botar no acordo lá, o Vasco poder mandar alguns jogos no Newton Santos, pela questão da reforma de São Januário, que nem saiu, e o negócio acabou melando. E aí o Alessandro Brito deu essas aspas aqui ao GE. Foi quase. O Tairo encabeçou mais a negociação, até pela relação que tinha com o Vasco e com o agente do atleta. Mas o jogador queria sair do Vasco diretamente para o exterior. Ele não tinha essa vontade de atuar por outro clube no Brasil, ainda mais sendo uma equipe aqui da cidade. Esse foi um ponto importante para nós. A gente não conseguiu avançar, porque o desejo do atleta era sair daqui direto para a Europa. Surgiu uma ideia de levá-lo para o Lyon, mas justamente naquela época houve toda essa situação financeira e também societária. Então não conseguimos avançar com o Ryan para o Lyon, mas era um alvo aprovado tanto pelo Botafogo quanto pelo Lyon. A questão é que ele tinha esse desejo de sair do Vasco e ir diretamente para fora. Ele não tinha interesse em jogar por outra equipe aqui no Brasil, tá? Então essas foram as aspas do Alessandro, confirmando que a negociação, de fato, ela existiu. O Pedrinho chegou até a comentar sobre isso num sorteio que teve na CBF ali na Copa do Brasil. Ele participou daquela mini entrevista coletiva ali após o sorteio e chegou a comentar essa conversa com o John Textor e a Eagle. Lembrando que à época o Ryan estava escanteado no Vasco, ele nem titular era, isso é 2024, o Diniz em 25 começa a dar mais oportunidades e faz o Ryan ser quem hoje ele é. E aí, um ano e meio depois, não sei nem se chega a dar um ano e meio, o Ryan é titular da seleção brasileira por 2 jogos consecutivos e uma Copa do Mundo. Teve a lesão do Rafinha, né? Se o Rafinha não lesiona, acho que o Ryan não era titular, mesmo que o Rafinha não estava apresentando um grande momento, mas é isso. Nós vamos para as oitavas de final e tudo indica que o Ryan novamente vai ser titular da seleção brasileira. Aí eu te pergunto, será que o Ryan, se tivesse saído do Vasco, estaria hoje nessa condição de jogar no Bournemouth e tá sendo titular da seleção brasileira? E como é que ficaria você como vascaíno com o Ryan? Acho que
esse pontapé que um dia, quem sabe no futuro, pode caminhar para uma idolatria do Ryan no Vasco, teria morrido bem no nascedouro da situação e ele poderia ter virado, se arrebentasse lá no Botafogo, um grande expoente do nosso rival carioca, tá bom? Então, graças a Deus, o Ryan não foi, o Vasco acabou vendendo ele por 35 milhões de euros posterior, beleza? Tamo junto, saudações vascaínas aí pra vocês aí que torcem pro Botafogo, belezinha? Virando a chave, galera, vamos dar uma pincelada rapidinho aqui sobre treinador. O Vasco não conseguiu ainda sacramentar a situação do Franklin Carvalho, tem conversa pra lá, conversa pra cá, mas o negócio ainda não sacramentou, pelo menos no momento que eu estou gravando o vídeo aqui para vocês, tá? Uma coisa que eu fui buscar e me chamou a atenção e eu fiquei muito reticente, para tirar o Franklin do Botafogo, vai ter que pagar 350 mil euros, dá hoje mais ou menos 2 milhões e 100 mil reais. O Vasco em recuperação judicial, essa situação delicada, vale a pena gastar 2 milhões num treinador que tem 39 anos de idade, 34 jogos só como treinador? Tudo bem, tá fazendo um bom trabalho no Botafogo, mas não é arriscado. A proposta foi um contrato de 1 ano e meio, ou seja, até dezembro de 27, pagar a multa junto ao Botafogo e melhorar o salário dele no Botafogo, que já não é muita coisa. Será que vale a pena? O Franklin tá bem dividido, porque ao mesmo tempo que ele não se sente tão seguro no Botafogo, tanto pela inexperiência dele, a troca de bastão que tá tendo no Botafogo. O Botafogo tá em vias de ser revendido novamente para G5, tá? E ao mesmo tempo, ele também tem um receio de começo de carreira, abandonar um projeto pelo meio e ir direto para um rival. Então ele tá inclinado aí, tá balançando e não tomou ainda uma decisão. Foi vinculado na imprensa aí também de que o Vasco teria acertado com o Matinho Palermo. Essa situação não é verdade. O que aconteceu foi uma consulta do Vasco para entender a situação, valores, etc. Mas não há acerto entre Vasco da Gama e Martim Palermo. Por hora não tem nenhuma informação de negociação avançada. O que mais caminhou foi o Franklin Carvalho do Botafogo, mas por hora, às 6h03, que é o momento que eu estou gravando, o acerto ainda não aconteceu. Beleza? Agora a gente vai caminhar para a reta final para falar do protesto de ontem. Antes, lembrar vocês aí que a Golcase é nossa parceira aqui no canal Futebolaço. Capinha de celular, comprou uma, a segunda sai de graça. Eles têm uma variedade muito grande de produtos do Vascão lá na Golcase. Sei que a rapaziada tá chateada, mas todo mundo é vascaíno, não vai deixar de ser. Isso aqui, ó, salva a vida. A gente tem que beber no mínimo 2 litros d'água, entre 2 a 3 por dia. Então você precisa dar uma garrafa aí para poder se hidratar. E o bacana, são garrafas térmicas, e o mais legal de tudo, são produtos oficiais e licenciados. Vocês adquirindo o percentual da venda, ainda vai para os cofres do Vascão da Gama, beleza? Então você tem, ó, garrafa de 500 ml, essa aqui é de 950, tem uma mesma versão dela de 650, nós temos a nossa, ó, Flip Pro de 750 ml, com alça, ela tem um travamento aqui na tampa para evitar ela acabar abrindo, e os nossos copos térmicos também, né? Tem esses aqui de 500 ml que você pode personalizar com nome e número, e tem um copão de 1 litro 120, tá? Com tampa e canudo. Você pode tirar a tampa aqui e usar ele aberto normalmente ou com canudo, beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço. Lembrando que não é só futebol, tem DC, tem Marvel, tem Stranger Things, tem Ayrton Senna, tem muita coisa legal. Tem linha da seleção brasileira, das seleções que estão na Copa do Mundo. Use o meu cupom GOVASCO para garantir o seu desconto. O link está aqui na descrição do vídeo, beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço. Galera, vamos agora a algumas imagens aí, depoimentos do protesto. Eu vou dar os créditos aqui aos companheiros do Mídia Vascaína e também para a rapaziada da BTB Esportes, tá? Eu vou deixar passando para vocês algumas imagens. Se eu não me engano, tem uma imagem que eu peguei também do lance. E aí vocês vão ouvir os protestos, as palavras que foram entoadas ontem, palavras de apoio ao presidente Pedrinho, palavras ali de apoio ao Lamac, que é o comprador, e xingamentos ali a algumas pessoas, pelo menos do que eu vi de vídeo circulando aí nas redes. Ao Carregal, vi xingamentos ao Paulo Salomão, não vou lembrar. Deve ter tido ao Silvio, até teve um momento ali que os líderes das nossas organizadas, né, pediram a palavra para poder dar uma organizada ali no movimento, e eles até citaram o Silvio ali, mas não cheguei a ver nenhum vídeo de xingamento ao Silvio. Deve ter tido, só não consegui ver nenhuma imagem, tá? E aí no final, o presidente Fabinho da Força Jovem e o
Ô, Jesus. E o Foquinha, que é presidente da GDA, também deu a palhinha deles ali sobre o que eles acharam do protesto. Eu vou deixar com vocês e na volta eu concluo dando aqui as minhas impressões. Vai fazer um protesto pacífico. Então, irmão, a gente vai focar no certo, entendeu? Focar no certo, que a hora é essa, mano. Mas nós tá... Olha só, entendeu? Olha só, escuta aí. Nossos alvos são quem? Carregal. Silvio, calma aí. Silvio, esses caras que estão atrapalhando a venda. Assim que a gente mais quer, que venda, que venha seu Lamarca lá. Não é isso que a gente quer? Então, mano, vamos tocar o protesto do jeito que vocês estão tocando aí, parabenizar todos que vieram. E esse é só o primeiro. Isso aí, isso aí. A gente já tá deixando bem claro aqui que o próximo dia vai 3, 10 horas, dia 3 tem aqui também, mas aqui vai ser híbrido, então provavelmente eles não venham. Mas a gente vai na SAF, a gente quer falar com a interventora lá, quer saber que rumo que ela vai dar o Vasco, quem que ela vai contratar. Então, meu irmão, não vai começar, não vai parar aqui, isso aqui é só o começo. E o apoio ao presidente tem que ser vendido e pra onde? E claro, e deixando claro, o contrato, a gente tem que participar disso, a gente tem que ver o contrato. Vamos pro Vasco. O contrato tem que ser aberto pra gente ver. Entendeu? Transparência, a gente quer isso. Entendeu? Isso aí. Tem como falar sobre mais esse protesto que vocês vão divulgar, lógico, antes ou depois do dia 3? Cara, a gente vai conversar ainda isso aí, essa semana já sai isso aí, mas agradecer a todo mundo aí e convocar, né, meu? O pessoal fica em casa pra caralho reclamando. A internet Por domingão desse, né? Mais uma vez a gente num momento crítico do Vasco, política sendo feita negativamente. A gente achou necessário participar desse protesto para mostrar nossa indignação, como a sua também é. Todo torcedor do Vasco está indignado com esse momento do clube. Sem técnico, sem perspectiva de melhorias, sem dinheiro, sem contratações, na zona de rebaixamento. Então a gente achou necessário começar a intervir agora e pedir melhorias para o clube, né? E a nossa maior reivindicação é que venda logo o seu Lamarca lá. A gente entende que ele é o melhor para o clube agora, entendeu? Porque o clube não vai conseguir se gerir sozinho até o final do ano, então a gente entende que esse é o melhor cenário para a torcida, para a força jovem. E eu, como vascaíno comum, também acho que é o melhor, deixando claro que o contrato sendo bom para o Vasco, a torcida podendo ter acesso ao contrato, entendeu? Nada às escuras é muito legal, então eu acho que seria bom vender lá rápido e para ele, entendeu? Outro investidor não cairia bem, a gente não sabe quem seria, qual a procedência, a gente sabe que ele já fez um bom trabalho lá no Palmeiras, já demonstrou interesse. Qualquer outro investidor, nesse momento crítico, já teria abandonado o barco e ele está disposto a comprar, confia no presidente, nós confiamos também no trabalho, que seja feito à vontade da torcida, né? Como a interventora falou lá, que ouviu os dois lados, a gente pede que ela ouça o terceiro lado, que é o nosso, que é o maior e o mais interessado, que é a torcida, o patrimônio do clube que somos nós. A gente vai lá essa semana tentar conversar com ela, tentar entender qual o planejamento que ela tem para técnico, para contratações, para pagar as despesas, entendeu? A gente quer entender, porque ela tem que dar essa posição para a torcida. Isso aqui não é empresa privada não, isso aqui é amor, paixão, então a gente vai lá essa semana e vai fazer outros protestos aí para forçar que eu digo não, para que seja feita a vontade da torcida, venda logo e que a gente volte a ser feliz, que a torcida não aguenta mais passar por isso e acabar essa política suja do Vasco, entendeu? Isso aí tem que acabar. Esse protesto aqui é de uma ideia coletiva dos vascaínos, de uma percepção de um futuro muito perigoso, mais uma vez para o Clube de Regata Vasco da Gama, por mais uma vez essa questão política envolver algo que já estava encaminhado, com planejamento, e nós como torcida, a gente fica completamente tenso do que vai ser. Estamos em 17º lugar no Brasileiro, sem planejamento, não sabe quem é técnico, fica imaginando os jogadores que voltaram a treinar nessa realidade.
de agora não ter um treinador, não saber quem vai liderar o futebol do Vasco, se é uma interventora, se o Pedrinho vai voltar, se essa liminar cai ou não. Então é todo esse processo que a gente vê que atrapalha o Vasco de uma forma gigante, e a gente, como torcida, está nesse papel de reivindicar a tranquilidade e o melhor caminho para o clube, entendeu? Então essa é a percepção que a gente tem, por isso a gente está apoiando o Pedrinho, por isso que a gente quer a vida imediata da SAF, para a família Lamarca ali mesmo, pro São José Lamarca, filho dele, que é o trabalho que tem que ser feito, porque é o trabalho que tem mais garantias favoráveis ao clube e que por isso a gente apoia, e é também por essa preocupação de a gente não passar mais um ano no perrengue, na zona de rebaixamento, passando por grande chance de cair. Isso não vai acontecer se depender da gente, da torcida. A gente está junto aí, vamos nessa. Bom, galera, primeiro, eu vi que teve algum debate sobre a quantidade de pessoas que foram, não foram, deixaram de ir ao protesto. Inclusive, foi brevemente citado ali pelo presidente da Força Jovem, Fabinho. Pô, o nego fica perturbando, enchendo o saco de casa, mas na hora de vir aqui não vem. Cara, assim, eu prefiro elogiar e parabenizar quem foi. É preferível exaltar a galera que teve lá do que criticar quem não foi. Por N motivos. Quem não foi? Cara, era um domingo, às vezes domingo, 11 horas da manhã. Muita gente é casado, tem família, ou trabalha de segunda a sábado, é o único dia de folga. Aí tu imagina o cara que é casado virar pra mulher e falar: pô, amor, o meu único dia de folga é domingo. Pô, eu vou lá em São Januário hoje pra participar de um protesto. Se fosse um jogo, né, o cara às vezes desenrola com a mulher, às vezes até leva a esposa e o filho pra São Januário. Então tem esse agravante. Ao mesmo tempo, a gente também tem que entender que a situação do Vasco tá fazendo tão mal pro torcedor, tem tanta gente tão irritada, que tem muita gente que simplesmente está cansada. Ela até teria a possibilidade de ir para lá, só que, cara, a pessoa tá num nível de esgotamento que ela meio que... Ah, irmão, porra, domingo, porra, eu tô estressadão aqui, deixa eu relaxar, ver um jogo de Copa do Mundo. Então tem esses dois lados. Então, ao invés de tacar pedra e criticar quem não foi, eu prefiro parabenizar e exaltar quem foi. E teve um bom número. A rua não teve lotada de fora a fora, igual um jogo em São Januário. Óbvio, era um protesto, não era um jogo. Tá? Então a gente também tem que, às vezes, qual o termo que eu vou usar? Equilibrar as expectativas, porque quem achou que ia ter 5, 10, 15 mil pessoas em volta de São Januário, entendeu? E internet acaba não sendo exatamente a expressão da realidade. É uma bolha, é uma fração do que é a sociedade. Existe a vida virtual e a vida real. Às vezes você tá vendo o pau comendo, o pau quebrando nas redes sociais, mas às vezes na vida real não está exatamente assim. Uma pessoa que necessariamente está cancelada no Twitter, numa polêmica, não necessariamente essa pessoa vai ser espizinhada ou tá cancelada na rua. Então, eu acho que tem um pouco disso. Então, mais uma vez, parabenizar quem teve a ideia, quem puxou a campanha, as organizadas de terem abraçado, e já está marcado mais um protesto para o dia 3 de julho em São Januário. Vai ter a reunião do Conselho de Beneméritos. Segundo o Fabinho, brevemente, como vocês viram ali, vai ter mais um outro, tá? Eles não divulgaram data, nem como é que vai ser, e eles vão tentar conversar com a Samanta Longo, que hoje é a interventora da SAF do Vasco, tá bom? Então acho que é isso. Parabéns às organizadas, parabéns principalmente aos idealizadores aí do movimento, que esteve presente. Eu informei a vocês que eu passei o meu domingo, infelizmente inteiro, né, num velório, num sepultamento de um familiar. Cheguei em casa já muito tarde da noite, nem se eu quisesse eu conseguiria estar lá ontem, mas a gente divulgou aqui o protesto, eu com exclusividade entrei em contato com os líderes das nossas organizadas e colhi depoimento deles e subi no início da madrugada, né, antes do protesto ali, trazendo informação para vocês. Até vi que o Net Vasco repostou a nossa matéria, tá bom? Então é isso, tamo junto, saudações vascaínas, e agora é aguardar aí desdobramentos. Até agora nenhuma novidade, nenhum movimento na justiça. Vamos ver que bicho que vai dar. Lembrando também que hoje o tribunal estava de recesso por causa do Jogo do Brasil. Então já sabia que hoje não ia ter nada. Se tiver alguma novidade, é a partir de amanhã. Não quer dizer que vai ser amanhã, tá? Mas é a partir de amanhã. Teve final de semana e hoje teve o recesso pelo jogo da Seleção Brasileira. Valeu, tamo junto, saudações vascaínas. Tô acompanhando aqui o noticiário, pintando novidade. Ainda volto lá no finalzinho da noite, entre 11 e meia-noite, por aí. Se não, eu regresso aí
na terça-feira, tá bom? O noticiário tá parado, tá igual aquele funk lá do meado dos anos 2000, parado na esquina, lembra? O rapaziada até no Carioca comemorava fazendo gol com o bracinho cruzado. Tá devagar o noticiário do Vasco. Tamo junto.